Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Boa tarde a todos. Com esse breve estudo aqui, a qual nós iremos fazer, eu queria trazer essa compreensão à luz das Escrituras, porque hoje eu vejo muitas das pessoas falando que ouvem a voz de Deus, que tem alguém falando no ouvido deles, e eles acham verdadeiramente que é Deus falando, quando na verdade não é. Isso ocorreu com muitas pessoas dentro da Bíblia, né? Eu vou citar apenas alguns textos aqui. Por exemplo, Saul ouviu alguém, Balaão ouviu alguém e ele achou que era Deus. Nós vamos olhar isso agora à luz das Escrituras. Para começar, a Bíblia já diz assim, em João 5,39: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Que são elas que de mim testificam? Então, o que testifica de Jesus Cristo? São as Escrituras. Se você não a conhece, você não vai ter intimidade com ele. É disso que ele está falando. Testificam de Jesus. Então, sem conhecer as Escrituras, essa intimidade você não vai ter. É uma falsa intimidade. Como também diz lá em Isaías 59, versículo 2, né? Que a mão dele não está encolhida para que não possa abençoar, nem o ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades faz divisão entre nós e Deus. Então, ou seja, se nós estamos contrários, simplesmente porque não conhecemos as Escrituras, já estamos em iniquidade, já estamos contrários ao que ele falou. Então, isso vai atrapalhar de termos uma estreita comunhão com o nosso Deus. Mas para que não fiquem nossas palavras, vamos começar com um texto aqui, que está em 2 Coríntios, no capítulo 11. Eu vou ler do versículo 1. Tomara que me suportasses um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem para um marido, a saber, Cristo. Então, Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. A igreja, claro que não uma construção, a igreja pessoas, é disso que ele está falando aqui. Versículo 3, que diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, olha só, a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam algumas de sorte corrompido os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Agora é o versículo que eu acho mais interessante, versículo 4. Porque se alguém for pregar-vos um outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis um outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com certeza o sofrereis. Ou seja, o povo não quer entender essa parte, né? Ah, não, é só o Espírito que fala, é só um Evangelho, e a gente vai ver isso aqui tudo que é um grande engano que as pessoas muitas das vezes estão vivendo. Por exemplo, aqui, o próprio texto aqui de 2 Coríntios, ele fala que haverá outro Jesus, ou seja, haverá um falso Jesus, falso profeta. Haverá um falso espírito, tá? E ele atua muito e tem enganado a muitos, e nós vamos ver isso aqui, né? E também haverá um outro evangelho. Por que um outro evangelho? Ele vai estar diluído, vai estar bem light assim, né? Que as pessoas quase não vão perceber. E vamos continuar com o texto aqui, em Gálatas, só para reforçar esse texto aqui, né? Que haveria um falso evangelho, um outro Jesus, um falso espírito, tudo isso haveria. Nós vamos em Gálatas 1, no versículo 6, que diz assim, maravilha-me que tão depressa passaste daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Então, quer dizer, existe outro evangelho, né? Versículo 7. O qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Querem, e muitos têm transtornado, diluindo, enfiando as suas heresias no meio do evangelho que é de Cristo. Versículo 8, mas ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já está, que vos tenho anunciado, seja anátema. Versículo 9, assim como já vos dissemos, agora, de novo, também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Então, hoje nós temos aí, por exemplo, algumas visões teológicas de modelos de igreja. Por exemplo, René Terranova, né? Ele teve uma visão dizendo que o próprio Cristo mostrou que os modelos de igreja deveria ser como ele estava tendo a visão. Mas a visão do evangelho, uma visão para conduzir, ela não pode ser outra além dessa que já está aqui, que já foi escrita há mais de 2000 anos. Aí você pode ver, todos os falsos profetas eles vêm com uma coisa nova. Por exemplo, teologia da prosperidade, uma doutrina que começou, não tem 200 anos.
entendeu? O pré-tribulacionismo também é quando a igreja seria tirada daqui antes que tudo acontecesse. É a mesma doutrina, que ela está bem paralela ali assim, né? A mesma doutrina não, ela tem a mesma idade da teologia da prosperidade, mas não é esse o nosso caso aqui, nós não vamos entrar nesse mérito agora nesse momento. Vamos lá. Então, haverá outro Jesus, haverá outro evangelho e haverá um falso espírito enganando o povo. E nós vamos ver isso aqui, que já ocorreu, e como o Antigo Testamento muitos dizem que não vale para nós em nossos dias, vou mostrar que ele vale. Entendeu? Nós vamos agora em Gênesis 4, Gênesis 3, na verdade. Gênesis 3, no versículo 4. Lá Paulo falou que eu temo que assim como fez com Eva, em 2 Coríntios, certo? Assim como fez com Eva. Olha o que acontece aqui, ó, no versículo 4 de Gênesis 3. A serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Mas olha só, ela só adicionou algo ao que Deus falou. E nós sabemos quem é a serpente, como diz lá em Apocalipse, né? Que é Satanás. Então ele diz aqui, ó. Então a serpente disse à mulher. Quem é a mulher? Lá como ele disse assim a Eva. Mulher é símbolo da igreja, certo? Mulher é símbolo da igreja. Então lá atrás, né, em 2 Coríntios, quando Paulo falou que temo assim como Eva, e foi o que aqui aconteceu. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. E esse texto que Satanás acrescentou simplesmente a palavra não morrereis, foi o texto que em Gênesis 2,17 o próprio Deus falou, né? Cadê aqui o texto? 2,17. Aqui, ó. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Foi o que Deus falou. Aí Satanás veio, muito astuto, ele usou para você ver. Ó. Olha um prenúncio de como Satanás ele usaria para nos enganar. A própria palavra. Certamente não morrerás. Ele só colocou a palavra não no meio. Mas automaticamente, a morte veio. Veio para todos, inclusive entrou o pecado através dela junto com Adão, certo? Então aqui, ó, certamente não morrerás. Então aqui foi onde a serpente enganou a Eva e enganou com a palavra. Por isso a gente tem que entender o contexto do que está sendo dito para que a gente não fique perdido. Agora vamos em Atos. Atos 16, no versículo 17. Vamos dar uma olhada aqui. Atos 16, no versículo 17, que diz assim, ó. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Note que olha só que engraçado é esse. Nesse contexto aqui, tem gente que diz que Satanás ele não reconhece Deus, ele não fala que Deus é o soberano, de Deus não é altíssimo. Mas nesse caso aqui, ó, se você voltar no versículo 16, você vê, ó, e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Olha só quem que estava seguindo Paulo. Tinha uma jovem com espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ou seja, tinha um espírito de adivinhação. Qual é o espírito que age na adivinhação? É Satanás. Então Satanás estava ali. Porém, ele veio atrás desse povo, atrás de Paulo. Ó, escuta o que ele fala, porque ele é homem de Deus. Esse espírito da adivinhação estava falando isso. E com o que isso culminaria? Se Paulo não tivesse ali um discernimento espiritual, consequentemente, quando Paulo saísse dessa cidade, o povo ia voltar a dar ouvido àquele espírito de adivinhação novamente. Por quê? Não, aquele espírito, ele tem parte com Deus. Tanto que Paulo ouviu, ele reconheceu que o Deus Altíssimo, que Paulo era servo do Deus Altíssimo, tanto que o reconheceu, Paulo foi embora e Paulo não fez nada. Mas foi isso que Paulo fez? Claro que não. Aqui, ó. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Bom, se ele mandou em nome de Jesus Cristo, na mesma hora saiu, dá para ver que não era um espírito da parte de Deus, era um espírito imundo. Tá vendo como é que tem outro espírito que reconhece a soberania de Deus perante um servo? Ah, ele é servo, mas quem estava falando isso? Era um demônio. Tá claro isso aqui. E as pessoas hoje acham que o demônio não fala, acham que o demônio não faz. Aqui, ó, tá claro que o demônio falou aqui, tanto que Paulo o expulsou e ele foi embora. Agora nós vamos em Números 22. Em Números 22, olha só, a cilada que Balaão caiu. Mas ele achou também que era Deus. Números 22, a partir do versículo 6 que diz assim, ó. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo,
pois mais poderoso é do que eu, para ver se eu poderei ferir e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Aqui, o rei Balaque estava falando com Balaão, convidando Balaão através de dinheiro, para que ele viesse amaldiçoar quem? O povo de Deus. Certo? Ele veio amaldiçoar o povo de Deus. Para ver, porque os inimigos de Israel, eles tinham medo quando sabia que Israel estava vindo. Por quê? Porque à frente desse Israel, não medo de Israel, medo do Deus de Israel, porque ia à frente e dava vitória às batalhas a qual Israel lutava. Então o povo, os inimigos, ficavam apavorados. E hoje? Os crentes de hoje? O povo tem medo do crente? Não, o povo zomba do crente. Por quê? Por conta que muitas das vezes o crente quer explicar alguma coisa que ele não tem noção do que está falando. Ele não conhece as escrituras e por não conhecer, vai falar besteira e acaba consequentemente, ao invés de trazer essa pessoa mais para próximo de Cristo, afasta ainda mais. Porque falta conhecimento das escrituras dessas pessoas hoje, que se dizem servo de Deus. Entendeu? Então Balaque aqui, ele tentou comprar Balaão, pediu, né? E mais à frente aqui no versículo 2 ele diz assim, ó. Então, versículo 11. E eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra, vem agora amaldiçoa-mo, porventura poderei pelejar contra ele e lançarei fora. Então disse Deus a Balaão, não irás com ele. Olha só o que é interessante aqui. Não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse ao príncipe de Balaque, ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Então, ele mandou pessoas importantes, ofereceu dinheiro, e mesmo assim, Balaão ele foi lá perguntar, não era um corrupto, né? Corrupto de entendimento. E ele pegou ali, o que ele fez? Foi perguntar a Deus se devia ir. O Senhor falou, não vá. E como a gente sabe que Deus não muda, como ele é imutável, que ele é o mesmo ontem, é hoje e será amanhã o mesmo, então o próprio Deus, a primeira vez que Balaão perguntou, ele já disse o quê? Não vá com este povo, porque bendito é esse povo. Por que ele era bendito? Porque eles estavam em obediência ao Deus vivo. Então, enquanto estiver em obediência ao Deus vivo, pode lançar praga, fazer macumba, magia negra, pode fazer o que quiser, não vai chegar à tua tenda. Por quê? Você está em obediência a Deus. Então, quando você está em obediência a Deus, a Bíblia se cumpre em sua vida. Praga nenhuma chegará à sua tenda. É disso que está sendo dito aqui. Mas vamos lá. Aí mais à frente, ó. Versículo 14, ó. E levantaram-se os príncipes dos moabitas e vieram a Balaque e disseram, Balaão recusou a vir conosco. Porém Balaque prosseguiu ainda em enviar príncipes mais honrados do que aqueles, aos quais vieram a Balaão e lhe disseram, assim diz Balaque, filho de Zipó, rogo-te que não te demores a vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-te este povo. Olha só que engraçado. Aí no versículo 18, ó. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata ou de ouro, eu não poderia transpassar o mandato do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Aqui ele estava correto. E não podia mesmo. Se Deus falou para não ir, ele não tem que ir. Não interessa. Pode oferecer uma casa cheia de ouro, de dinheiro, não interessa. E foi o que ele falou e ele estava correto aqui, até esse presente momento, quando ele deu essa resposta, né? Mas, no versículo 19 continua, agora após rogo-vos, que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba que o Senhor me dirás. Olha aí. Ele primeiro disse que não podia ir. Aí agora, pera aí um pouquinho que eu vou aqui orar ao Senhor para ver se ele deixa eu ir. Entendeu? Aí nessa verdade, o que aconteceu? Ele foi orar, porque ele viu que o que estava sendo oferecido era muito. Então, ele se envolveu com o dinheiro entrou no coração dele e ele foi perguntar a Deus. Mas se Deus já tinha dito que não era para ir, por que ele foi perguntar de novo? Só são alguns versículos atrás aqui. E ele foi perguntar. E perguntou, ó. Versículo 20. Vejo, pois, o Senhor a Balaão... meus irmãos. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe... Peraí, Deus age de noite? Exatamente como está lá em João 13:30, né? O próprio Judas, como é que ele agiu lá dessa forma? O Judas ele agiu
o pão que Jesus lhe ofereceu, ele pegou esse pão, porém ele não ingeriu, e ele saiu correndo, era noite, ele não ingeriu, ou seja, ele recebeu a doutrina, porém não praticou a doutrina, foi o que aconteceu com Judas, e ele saiu correndo para vender Jesus, era como? À noite. Por quê? Os que são da noite agem nas trevas, os que são das trevas agem à noite, melhor dizendo, entendeu? Então, olha o que aconteceu, veio pois o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe, por que está deixando claro aqui que foi de noite? Não era algo bom, porque o Senhor, quando se revelava a Adão, ele se revelava como? A virada do dia. Não era de noite. Ó, se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te e vai com eles. Todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. Lembra daquela descendência lá, né? Da onde as filhas de Ló praticaram incesto, foi da onde deu a geração dos moabitas. Mas vejamos aqui, ó. Lá atrás o Senhor falou que não era para ir. Aí já nesse texto aqui já está falando que é para ele ir. E no caminho, nessa trajetória, nós vimos o quê? Um anjo se colocou à frente da mula, e a mula, ela viu o anjo, porém Balaão não viu. Por que Balaão, se ele estava tendo contato direto com Deus, assim como ele dizia estava tendo, porque ele ouviu alguém falando com ele, alguém falou com ele aqui. Entendeu? E é disso que eu estou falando, porque as pessoas hoje dizem que é Deus falando, mas não buscam entender quem é que está falando verdadeiramente. Procede de Deus, porque em 1 João 4 fala o quê? Filhinhos, não creiais em todos os espíritos, mas antes provai se são de Deus. Então eu tenho liberdade de avaliar se esse espírito que está falando comigo procede da parte de Deus ou não, porque esse espírito que falou com Balaão aqui não procedia da parte de Deus. Tanto que no meio do caminho mandou ele ir. No meio do caminho um anjo se colocou a espada na frente. E vamos ler esse texto aqui para a gente não ficar em minhas palavras. Ó. Mais à frente, ó. Versículo 25. Ó. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, apertou-se contra a parede e o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Ou seja, já tinha visto uma vez, ele já bateu na jumenta e a segunda vez ele bateu de novo. Aí vemos aqui mais à frente, ó. 26. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se. A jumenta temia. Balaão não. A jumenta viu. Balaão não viu. Por que ele não viu? Já que lá atrás, quando ele ouviu um espírito falando com ele, ele disse que era Deus, ele achou que era Deus, quando na verdade aqui, ó, não era. Porque se fosse Deus que mandou ele ir, qual o sentido que tem o anjo colocar-se na frente do jumento com uma espada impedindo o caminho dele? Não faz sentido. Então não era Deus que falou com ele. Olha aqui, ó. O anjo do Senhor... E o anjo do Senhor... E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Olha só, novamente. 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, porque ele estava tão cego espiritual que ele não enxergou nada. Foi necessário que a jumenta falasse. Ó. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu? Que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Por que zombaste de mim? Tomara que tivera em uma espada na mão, porque agora te mataria. Olha só. Balaão ainda ameaçou matar a jumenta. Versículo 30. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou eu tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que fui tu até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Aí 31. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão. Ó, nesse momento que os olhos dele abriu. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Aí ele viu que ele estava fazendo besteira. 32. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Ou seja, o anjo do Senhor aqui está com letra maiúscula. Como era Antigo Testamento, provavelmente eu creio que esse anjo aqui era o próprio Jesus Cristo, né? Não encarnado ainda, mas era o Filho de Deus aqui. Então o que acontece? O próprio anjo foi se fazer adversário a esse caminho. Aí eu te pergunto, se aqui atrás ele disse que o Senhor veio a ele à noite e mandou ele ir, por que o anjo do Senhor foi se fazer adversário contra ele? Na verdade, a voz que Balaão não foi da parte de Deus. Então hoje é onde eu quero me ater.
Muitas pessoas estão ouvindo vozes em seus ouvidos, na sua cabeça, achando que procede da parte de Deus, quando na verdade não procede. Balaão estava sem comunhão. E como entrou esse desejo no coração dele, ele ouviu uma voz que não era da parte de Deus. Vamos lá. Versículo 33. Porém a jumenta me viu já 3 vezes e se desviou diante de mim. Se ela não se desviara de mim, na verdade, eu agora te mataria e a ela deixaria com vida. Ou seja, nesse momento aqui, a jumenta foi tão obediente que o próprio anjo falou que mataria Balaão e deixaria a jumenta com vida. Por quê? A jumenta estava obediente. A jumenta estava mais espiritual até do que o próprio Balaão. Para você ver como é que são as coisas, entendeu? Como é que o dinheiro corrompe, como é que o dinheiro cega. E as pessoas estão ficando assim, ultimamente, nesses últimos dias. Lá atrás já acontecia, hoje então nem se fala. Mas vamos lá. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estavas nesse caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu te falar a ti, essa falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Entendeu? Aqui nesse momento, aí houve permissão. Houve permissão da parte de Deus, mas antes não. Aqui o anjo do Senhor deu permissão que ele fosse, mas antes o Senhor não tinha deixado. Mas por quê? Já está aqui, então vou aproveitar o que você está fazendo de errado, porque o Senhor não perde nada de controle. Certo? E como para você ver, ó, o que Balaão ia fazer? O próprio Balaão estava indo para amaldiçoar o povo que era de Deus, Israel. Mas olha como é que Balaão foi foi interceptado por esse anjo aqui. Por quê? O livramento do Senhor vem para aqueles que verdadeiramente são obedientes. O povo não sabe nem o que está acontecendo, mas o anjo do Senhor está agindo. Isso representa o quê? A guarda de anjos a nosso favor. O que nada tem a ver com o anjo da guarda. Que fique claro isso, tá? Porque brasileiro tem sério problema de interpretação. Anjo da guarda é uma coisa e guarda de anjo é outra. Nós temos anjos ministrando a nosso favor, recebendo a ordem de Deus e colocando em prática em nossa vida. Tá? Livramento, cura, entendimento da palavra, entendeu? Nós vemos isso em todas as escrituras. Então vamos lá. Aí a partir daqui, o anjo do Senhor falou: não, agora você vai. Mas você vai que você vai dar uma lição nesse povo lá. E mais à frente, né? Para andar um pouquinho mais rápido, o que aconteceu? Chegando lá, Balaão, quando foi abençoar, amaldiçoar na verdade, ele não conseguiu amaldiçoar esse povo. Até que chegou ao ponto do quê? Não se pode amaldiçoar o povo de Deus. Ou seja, contra Israel não vale encantamento. E isso serve para nós em nossos dias hoje. Contra nós não vale encantamento, desde que você esteja em obediência ao Senhor. Não vale encantamento. Pode fazer o que quiser, magia negra, bruxaria, voodoo, não interessa. Não vai chegar à tua tenda. Por quê? Você está em obediência e o Senhor intervém, como interveio para esse povo aqui que estava inocente, não sabia nem o que estava acontecendo. Porém, o que aconteceu aqui? Ó? Chegou um determinado ponto, ó. O próprio Balaão falou assim: não tem como amaldiçoar esse povo, mas a não ser que eles se amaldiçoem. Vocês não têm as moabitas, que são mulheres bonitas? Então você pega as moabitas e coloca lá no meio dele, que eles vão cair com elas. E como é que eles iam cair? Porque automaticamente, quando eles fossem entrar, no caso, namorar, casar com as moabitas, a Bíblia, eles já estavam ferindo as escrituras, que lá atrás falava que não poderiam casar com as estrangeiras. E foi exatamente o que aconteceu. O povo de Israel começou a se deitar, a casar com essas mulheres, então caracterizou a desobediência. Aí eles foram destruídos. Entendeu? Porque não se pode amaldiçoar o povo de Deus desde que ele esteja em obediência. Porém, se você está em desobediência, claro, a porta vai estar aberta para que a maldição entre na tua vida. Aí Deus não tem culpa disso, é você. Você é o único culpado disso. É o que está deixando bem claro aqui. Então ficou bem claro aqui que Balaão ouviu uma voz e essa voz não era de Deus para ele. Não era. E muitos hoje dizem que estão ouvindo. Mas a gente não acabou por aqui não. Vamos em 1 Samuel 28. 1 Samuel, no capítulo 28, vejamos aqui, ó. Mais um que ouviu uma voz aqui, conversou com alguém, achou que era de Deus e na verdade não era. 28 no versículo... Deixa eu ver aqui. Vamos no 12. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. A mulher falou a Saul dizendo: por que me tens enganado? Porque tu mesmo és Saul. Por que ela falou isso aqui? Ó? Deixa eu resumir. Lá atrás, Saul, quando ainda estava na direção de Deus, ele baniu todo tipo de feitiçaria, toda feiticeira, quem fosse necromante, tudo isso foi banido de Israel. Ele tirou tudo.
Ele colocou a ordem do Senhor em prática. Porém, com o tempo ele foi se desviando ali, foi errando. Aí até que chegou um ponto que ele não ouvia mais a voz de Deus. E por um momento ele veio consultar uma feiticeira, entendeu? Para buscar a Deus. Agora você veja. O Senhor mandou banir as feiticeiras dali. E ele fez. Entendeu? E depois ele vai atrás de uma feiticeira para ouvir a voz de Deus. Como você vai ouvir a voz de Deus por algo que é errado? Não tem como. Se você está no erro, tu não vai ouvir a voz de Deus. Entendeu? O Deus da Bíblia não fala com quem está errado. E olha aqui, ó, nós vejamos aqui agora. Versículo 13. Ó. E o rei lhe disse, não temas, porém Então a mulher disse a Saul, vejo deuses que sobem da terra. Olha o que a mulher estava vendo. Deuses, com letra minúscula, só há um Deus. Mas ela viu deuses que subiam da terra. Veja bem. 14. E lhe disse, como é a tua figura? Isso foi Saul perguntando. Como é que é a figura? E disse ela, vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul, preste atenção, entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. A Bíblia já fala lá em Êxodo o quê? Para você não se prostrar diante de outros deuses, certo? Mas ele se prostrou aqui diante de alguém. Entendeu? Que ele achou que era Samuel. E de hoje, por exemplo, lá em Hebreus 9:27 está dizendo assim, está ordenado ao homem morrer uma só vez. Morreu, segue-se o juízo. Ou seja, se seguir o juízo, se o teu juízo for para te lançar no inferno, tu vai para lá e de lá não tem como voltar. E se você for para o céu, você também vai para lá e de lá não tem como você voltar. Ou seja, quem vai para lá não volta e quem vai para cá também não volta. Certo? Mas ela viu aqui deuses subindo da terra. Olha como é que Satanás pregou uma peça direitinho aqui, ó. Vamos lá, dando segmento aqui, ó. Versículo 15. E Samuel disse a Saul. Olha só o que já colocaram aqui. Samuel disse a Saul. Eu não creio que foi Samuel e nós vamos ver que não foi. Por que me desinquietaste, fizendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim e não me responde. Olha só, se Deus tinha se desviando dele e não respondia, é através da feitiçaria que Deus ia responder? Olha a cegueira espiritual que causa, a desobediência. Olha o que ela faz. Vamos lá. Deus se tem desviado de mim e não me responde, mas pelo ministério dos profetas, nem por sonhos, por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Olha só, foi consultar uma feiticeira para ganhar a direção. E olha o que ele ganhou aqui. Ó. Então disse Samuel, por que, pois, a mim perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Olha só, por que ele estava de inimigo de Deus? Desobediência. Tá claro isso aqui, ó. Versículo 17. Porque o Senhor se tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e tem dado ao teu companheiro Davi. Agora eu vou te fazer uma pergunta aqui. Lá em Provérbios diz que o Senhor, 6 coisas aborrecem o Senhor e a 7ª ele abomina. O que ele abomina? O que semeia contenda entre os irmãos. Olha o que esse espírito aqui fez, ó. Isso não foi Deus, tá claro. Tá aqui, ó. E o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e tem dado ao teu companheiro Davi. Ainda deu nome. Quando o Senhor foi ungir Davi, o Senhor foi ungiu quietinho, deixou até o último momento lá, até Saul ser tirado do seu posto para que Davi assumisse, certo? Aqui já faz assim como se fosse uma intriga, para justamente quando Saul saísse dali e tentar contra a vida de Davi. Tem como ser Deus fazendo isso? Semeando contenda entre os irmãos? Então já tá claro aqui, ó. Feriu a Bíblia? Não veio da parte de Deus, tá claro isso. Aí continua, ó. Versículo 18, ó. Como tu não destes ouvido à voz do Senhor e não executaste o fervor de sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. Por quê? Ele deu a ordem que fosse lá destruísse tudo que era de Amaleque e ele trouxe o gado. Ele trouxe o gado de Amaleque, detalhe, quando ele trouxe esse gado, ele não trouxe para ele ganhar dinheiro, para ficar rico, para fazer dinheiro. Não, ele trouxe para queimar o Senhor. Para sacrificar o Senhor como incenso. Mesmo assim ele foi rejeitado, porque a ordem foi o quê? Deixa isso lá, não traz, mas ele trouxe para sacrificar. E hoje o povo passa por cima da ordem de Deus, dizendo que é por um bom motivo. Era por um bom motivo que Saul fez isso, mesmo assim ele foi rejeitado. Ele perdeu o reinado por conta desse bom motivo que ele achou que era. Entendeu? Ele deu ouvido à voz do povo. E isso fica claro que a voz do povo não é a voz de Deus. Está claro isso aqui, ó. E Saul descobriu isso da pior maneira, que não era. Versículo 19, ó. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. Isso acontece? Sim, foi direitinho.
E amanhã, tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel, o Senhor o entregará na mão dos filisteus. Veja bem aqui, ó. O Espírito falou aqui, ó. Amanhã, tu e os teus filhos estarão comigo. Tendo em vista, se fosse Deus que falasse isso, aí, olha só, no final de sua vida, Saul, por um momento, pediu para que o seu pajem de arma o matasse, e ele não matou. Entendeu? Me mata, o pajé não quis, né? O soldado dele não quis matá-lo. Ele ficou muito temeroso por conta do que os filisteus iriam fazer com ele, né? Porque os filisteus eram um povo bem duro, cruel, e tendo em vista que já tinha feito com Sansão, e provavelmente ele conhecia essa história, ele temeu, e o que o Saul fez? Colocou a própria espada na reta do peito, da barriga, não sei, e se atirou em cima dessa espada. Quando ele se atirou em cima dessa espada, caracteriza o quê? Suicídio. Para onde ele foi? Mas o Espírito falou aqui, ó. Ainda... Vamos ler de novo, ó. E o Senhor entregará também Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Olha o que o Espírito falou com ele. Se amanhã tu estareis comigo, e Saul se suicidou, quem era o Espírito que estava falando com ele aqui? Satanás. Quem suicida vai direto, não tem nem mais julgamento. Suicidou, não tem como tu se arrepender, vai direto para o inferno. E foi o que aconteceu. Amanhã mesmo tu estarás comigo. Então foi quem falou com ele aqui? Ele ouviu uma voz, entendeu? Mas essa voz não era da parte de Deus. O falso espírito estava aqui. E ele foi enganado. E continuando aqui, ó, em 1 Reis. Vamos em 1 Reis 13 agora. 1 Reis 13. No versículo 18 que diz assim, ó. 18. Porém ele diz: não posso contigo, nem tampouco comerei pão, e nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali nem comerás, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo mesmo caminho que vieste. Olha só, versículo 18. E ele lhe diz, perdoa, tá? Que esse que eu li foi o 17, agora é o 18, ó. E ele lhe diz: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou a palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Está escrito aqui, ó. Entendeu? Então, aqui nesse caso, o profeta velho mentiu. Será que ele ouviu uma voz falando com ele? Entendeu? Porque a primeira ordem, o profeta, quando foi lá nesse contexto aqui de 1 Reis 13, ele foi num lugar, profetizou, e o Senhor falou: não come nada lá, não bebe nada lá, e volta por outro caminho, não volta pelo mesmo. Entendeu? O Senhor deu uma ordem. Então, se o Senhor diretamente deu uma ordem para você fazer, por que ele ia mandar uma outra ordem diferente por outra pessoa ainda? Não é para você ouvir isso. Entendeu? Se ele já falou com você, primeiro Deus vai falar com você. Mas para isso, você tem que ter a comunhão. E se você tinha comunhão para ponto de Deus mandar você ir num lugar pregar contra aquele local, e quando você chegar lá, você não come, não bebe, sai de lá e volta por outro lugar. Entendeu? Não dorme lá não, volta por outro lugar. Você teve essa comunhão. Aí você vai esperar uma outra ordem da parte de Deus que não veio para você, veio através de outra pessoa. Tá claro aqui, ó. Porém mentiu-lhe. Mas ele ouviu essa voz. Faltou discernimento aqui para ele. E olha o que aconteceu com ele, ó. E voltou ele, comeu pão em sua casa, bebeu água, e sucedeu o quê? Estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, tá vendo? Foste rebelde, a mesma rebeldia que Saul fez, não obedeceu. O Senhor já te vê como rebelde, não obedeceu, já é rebelde. Aí vem aqui, ó. Visto que foste rebelde à boca do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água, no lugar que te dissera, não comerás pão nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Senhor, tu vai morrer. Entendeu? Ou seja, quando você vive em desobediência, caracteriza a morte. Vai morrer. E essa morte é espiritual. Nesse caso aqui, ó, olha como é que o negócio vai ligar aqui, ó. 23. E sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu água, albardou ele um jumento para o profeta que fizera-o voltar. Foi-se, pois, um leão, ó, e um leão o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. Quem é o leão? Lá em Pedro fala que Satanás está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então quem é esse leão aqui? Aqui era uma figura de um leão.
Mas profeticamente falando, nós vemos que leão é Satanás. E a prova disso é o quê? Um leão hoje, se matar uma pessoa, mata um animal, o que ele faz? Ele come. Por que o leão não comeu esse profeta? Para deixar claro, profeticamente falando, que Satanás, quando ele te matar, ele não quer nada com o teu corpo. Satanás, ele quer a tua alma. Ele quer o teu espírito levando para o inferno para queimar junto com ele. Então, a prova aqui, ó. O leão matou o profeta e não comeu. Ficou do lado do cadáver. Então, a mesma coisa Satanás vai fazer. Ele não quer nada com o teu corpo. Ele quer com a tua alma. Ele quer te desviar. Ele quer acabar contigo. É isso que está claro aqui. Mas a gente não quer entender. Entendeu? As escrituras foram feitas para a gente associar. Entendeu? Para a gente entender o que a Bíblia quer falar. Olha só como é que é necessário pegar vários textos em diversos livros. Para a gente juntar tudo. Aí sim a gente forma uma doutrina. Forma uma verdadeira opinião. Mas o povo pega um versículo e quer fazer doutrina. Dá problema isso. Entendeu? Então o profeta velho mentiu, o profeta que voltou atrás foi visto como rebelde porque desobedeceu, foi morto por um leão, que profeticamente falando, leão lá em Pedro, esse leão é Satanás. Entendeu? E ainda continuando, ó, em 1 Reis 22, ó, vamos lá. 1 Reis, no versículo 22. Senhor, tem misericórdia da minha vida, Pai. 1 Reis 22, no versículo 12, que diz assim: E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade, e prosperarás, porque o Senhor entregará na mão do rei. Ou seja, aqui nesse caso, ó, a gente volta aqui um pouquinho no versículo 6, ó, diz assim: Então o rei de Israel ajuntou os profetas até quase 400 homens e disse-lhes: Irei a peleja contra Ramote de Gileade e eu deixarei de ir. E eles disseram: Sobe, porque o Senhor entregará na tua mão. 400 profetas falaram para ele: Vai, que o Senhor vai entregar na tua mão. 400 homens ouviram alguém falando com eles, mandando ele ir. Porém, aqui nesse caso foi Acabe e Josafá, só que Josafá ficou meio confuso e falou assim: não tem outro profeta aí que a gente pode chamar não, para a gente consultar? Entendeu? Aí aqui, ó como é que diz, ó. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: Vês aqui as palavras dos profetas a uma só voz e predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Ou seja, mandaram ele profetizar. E hoje nas igrejas, se você prestar atenção, você, para pregar a verdadeira palavra de Deus, a sã doutrina, muitos não deixam. Se você pregar, se você conseguir, não vão deixar você voltar. Isso é certo. Ou então, meu irmão, você não pode pregar assim não, tem que ser mais devagar aí, porque assim não dá agenda, e você vai assustar o povo, vai esvaziar a igreja, entendeu? Ou seja, querendo colocar o que você tem que falar. Quando na verdade não pode ser assim. Você tem que falar o que Deus mandou, não o que eles mandam. Não é assim que as igrejas fazem? Foi o que tentaram fazer com Micaías. Aí Micaías falou aqui, ó. Porém Micaías disse: Vive o Senhor, que o que me disser, isso falarei. Olha só. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: Sobe e serás próspero, porque o Senhor entregará nas suas mãos. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei que me fales, senão a verdade, em nome do Senhor? Aí ele deu uma bronca em Micaías. Aí no versículo 17, olha o que Micaías responde para ele. Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Este não tem senhor. Tome cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, que foi Acabe, claro, né? Não te disse eu que ele nunca profetizará bem de mim, senão o mal? Então disse ele: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, e a sua mão direita e a sua esquerda. O Senhor: Quem induzirá Acabe, e que não suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira, e como de outra. Então saiu um espírito, presta atenção nisso daqui, meus irmãos. Então saiu um espírito que se apresentou diante do Senhor e disse: Eu induzirei o Senhor, eu induzirei. E o Senhor lhe disse: Com o quê? Olha só, foi um espírito, espírito com letra minúscula aqui, tá? Foi um espírito se apresentar diante do Senhor, perguntando se poderia ir lá. E o Senhor vai induzir ele com o quê?
Aí vem o versículo 22, ó. E disse ele, eu sairei e serei um espírito de mentira. Olha só, um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Ou seja, um espírito de mentira, então quer dizer, mais uma vez nós vemos o espírito trabalhando aqui, um espírito que não é o de Deus, dando visão, falando no ouvido, mas o povo achou que era de Deus. E olha só, vou ler de novo. E disse ele, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Ou seja, o Senhor falou, você vai e tu ainda vai prevalecer. Por quê? Era exatamente o que eles queriam. Desculpa, o desejo do coração deles era dessa forma. E aconteceu do jeito que eles pediram. Quer dizer, do jeito que o coração dele desejava, né? 23. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Olha só, Micaías ainda avisou eles. Aí 24. Então Zedequias, filho de Quenana, chegou e feriu Micaías no queixo, ou seja, deu um socão no queixo dele. Toma. Deu um socão no queixo de Micaías e disse, por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar contigo? Olha isso. É impressionante, né? E disse Micaías, eis que verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Ou seja, ainda profetizou contra ele também. Tu vais se esconder de câmara em câmara para te esconder. Não seja, ele ia morrer também, provavelmente. 26. Então disse o rei de Israel, tomai a Micaías, tornai a trazê-lo a Amon, chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. E diz assim, assim diz o rei, metei este homem em casa de cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. Ou seja, ele acreditou nos 400 profetas, porque profetizou exatamente o que o coração dele queria. Ele acreditou que ele ia voltar. Aí está aqui, ó, no versículo 28, diz assim, ó, e disse Micaías, se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. E disse mais, ouve todos os povos. Ou seja, esses homens aqui, esses 400 profetas, eles ouviram mais uma vez um espírito. Assim como todos os outros. Balaque ouviu, Balaão, né, no caso. Isso deixa claro pra gente o quê? Saul também ouviu esse espírito. Hoje existem espíritos falando no ouvido do povo e o povo achando que procede isso da parte de Deus, quando na verdade não procede. Entendeu, meus irmãos? Que esse breve estudo possa nos esclarecer e que a gente venha verdadeiramente ouvir o espírito da verdade e não da mentira. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.